Amigos da Encontro, eu gostaria de desejar que ali onde você estiver, que a boa mão de Deus e o cuidado de Deus estejam sobre a sua vida e você possa adquirir a percepção de que você não caminha sozinho por este mundo, mas de que Deus está com você. Na última semana eu tive o privilégio de conhecer um imigrante haitiano que, fugindo do caos em seu país, há alguns anos imigrou para o Brasil, em busca de uma condição de vida melhor para si e sua família. O mesmo movimento, aliás, que os nossos antepassados europeus fizeram a partir de 1850 em busca de um futuro no Brasil. A diferença é que o haitiano que eu mencionei, num primeiro momento, veio sozinho, deixando para trás esposa e filhas. A intenção era se estabelecer aqui, arranjar um trabalho, uma casa, economizar para posteriormente poder trazer a sua família. Sabe, eu acho estranho que muitos brasileiros, mesmo que tenham um passado semelhante, não gostem deste movimento de estrangeiros vindo para o Brasil e se mostrem intolerantes com eles. Quando eu mostrei a foto bonita do amigo haitiano encontrando as filhas, transbordando de alegria, para uma determinada pessoa, aquela pessoa me disse: o que é que você acha que eu tenho a ver com essa situação? Meus amigos, você e eu temos mais a ver com isso do que a gente imagina. E as razões vão além das nossas razões de origem. Quando no início da história, Adão e Eva tiveram filhos, nasceram Caim e Abel. Logo, a inveja e a intolerância se estabeleceu entre eles e Caim acabou matando Abel. E Deus perguntou a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E o que foi que ele respondeu? O que eu tenho a ver com isso? Acaso sou eu responsável pela vida do meu irmão? Percebe? A história se repete. E ela tem a ver com Deus. Deus nos está dando a oportunidade de nos importar, de romper a barreira do eu e construir uma vida marcada pelo nós. Deus no meio. Observe por alguns instantes a chamada da nossa série. O que é que isso diz para você? Essa arte, ela levanta pelo menos duas perguntas. A primeira, onde eu estou? E a segunda, onde Deus está? E quando a gente pergunta onde Deus está, surgem muitas respostas, naturalmente. Deus está no céu, Deus está aqui, Deus está dentro de nós, Deus está em todo lugar, e assim por diante. Eu vi até uma música na qual havia um trecho que dizia: Deus está no meio da igreja. Desculpe a franqueza, mas deve haver igrejas ou ambientes no qual ele não quer estar, de jeito nenhum, você não acha? É que Deus não quer estar onde o evangelho virou um negócio. E ele não quer ser confundido com aquilo que muitos fazem em seu nome. Nem tudo que tem o nome de Deus nesse mundo é de Deus. Guarda isso. Onde está Deus?
quando a gente faz essa pergunta, precisamos considerar pelo menos duas respostas. Em primeiro lugar, Deus é transcendente. No Pai Nosso, nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus. Isso significa que Deus está fora de nós, fora do nosso alcance, além daquilo que nós conhecemos e imaginamos, fora das coisas existentes. Deus é transcendente. Ele está além das coisas que nós temos capacidade de entender. Por isso, quando você acha que já entendeu tudo a respeito de Deus, está errado. Deus é mais. Deus é totalmente outro. Ele habita em uma luz inatingível, dizem as Escrituras. Deus é transcendente. Ao mesmo tempo, Deus é imanente. A Bíblia diz que Deus decidiu se tornar alcançável. Ele saiu de sua luz inatingível e se tornou gente, carne. Se por um lado Deus é transcendente, por outro lado Deus é imanente, Ele quer morar em nós. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos, dizem as Escrituras. Ele quer morar dentro de nós. Eu gosto de duas afirmações sobre Deus, em especial que encontramos nas Escrituras. Em primeiro lugar, Deus é Espírito. E em segundo lugar, Deus é amor. O que significa que Deus é um Espírito amoroso. E como amor, ele não cabe em si mesmo. Deus se coloca em relação, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma relação de amor na Trindade. Por isso, se Deus verdadeiramente habita em você, então precisa haver amor em você. Deus e amor não conseguem existir em lugares diferentes. E se Deus, o amor, habita dentro da gente, nós não podemos mais perguntar o que eu tenho a ver com isso. Nas palavras de Jesus, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Qual é o lugar preferencial de Deus, então? Você conhece essa imagem? Jesus crucificado no meio de dois ladrões. Isso não diz alguma coisa a respeito de onde Deus gosta de estar? No meio dos pecadores. Interessante, não é? Essa outra imagem é a imagem dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que por conta da sua fé em Deus se negaram a adorar o rei do seu tempo e por isso foram jogados para serem mortos numa fornalha ardente. E de repente quem olha de fora, o próprio rei, percebe que não apenas os três estão na fornalha, mas uma quarta figura está com eles. É o próprio Deus no meio deles, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. Onde é que Deus quer estar? Ele quer estar no meio de nós. Aliás, um dos motivos pelos quais ele foi crucificado foi porque ele gostava de estar e viver no meio de pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Deus decidiu morar no meio de nós, dentro de nós. Por isso mesmo, quando ele entrou na história, um dos nomes que lhe foi dado era Deus conosco. Esse é o lugar no qual Deus quer estar. E nós? Onde nós queremos estar? Nosso grande problema é a forma como nós distorcemos a mensagem da palavra de Deus. E aí os problemas começam. No último domingo nós comemoramos Páscoa, o momento central da fé cristã. E infelizmente a festa da Páscoa é uma dessas coisas que nós distorcemos a respeito de Deus e da fé.
Veja este vídeo comigo. Desde que eu era menino novo, filhote recém-saído da casca, eu me pergunto o que tem o ovo a ver com a tal da festa da Páscoa. Mas quem sou eu para meter o bedelho ou querer suscitar um debate? Só sei dizer que o pobre coelho de pelo branquinho e de olho vermelho não põe ovo de chocolate. Na verdade, não põe ovo nenhum. Quem põe ovo para mim é galinha. Veja só que fato incomum. Será que é tudo uma pegadinha? Mas se a gente pesquisar mais a fundo, logo percebe quem for mais ligeiro. Coelho não tira o pecado do mundo. Isso é trabalho para o cordeiro. E a história do cordeiro é antiga, mais velha que andar para frente. Mas hoje em dia o povo não liga, tá muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Mas não quero atrasar a sua janta, nem secar minha garganta. Já digo para não ser prolixo que a Páscoa era evento fixo muito antes da história santa lá contada pelo Mel Gibson. A Páscoa tem seu primeiro registro, a Bíblia conta em seus relatos, uns 15 séculos antes de Cristo, padecer sob Pôncio Pilatos. O caos começa quando Israel, povo escolhido pelo próprio Deus, perecendo escravo de um rei cruel, levanta um clamor ao Senhor do céu, que decide agir em favor dos seus. Veja isso, Senhor, veja só. Conhecemos teus preceitos de cor e nos castiga ainda assim, Faraó. Olho em lágrima e garganta em nó, joelho no chão e rosto no pó, como livrou a família de Ló. Piedade, Senhor, tenha dó. A prece de um coração contrito não despreza, meu Deus bendito. Os seus inimigos ele esmaga, se preciso ele manda a praga, como as 10 lançadas no Egito, com Moisés liderando a saga. Mas 9 pragas não bastaram para dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro por modo de ser tão teimoso. E o rei que se achava divino chorou feito qualquer menino, e ao final da 10ª praga sentiu a dor mais amarga que nos pode guardar o destino. A morte passou pelo Egito, visitando filhos e filhas, e levou de modo irrestrito o primogênito de cada família. E como a nação de Israel, no território do Egito habitava, do mesmo decreto tornou-se réu pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto por seu próprio decreto. Por isso fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe têm afeto. O sacrifício é o que importa. Escolha um cordeiro, filhote de ovelha, e passe seu sangue nos umbrais da porta. Tal casa não terá gente morta, se a porta de sangue estiver vermelha. A palavra Páscoa significa passagem, pois a morte, ao passar pelo Egito, viu o sangue e entendeu a mensagem, que devia seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro e uma salada de erva amarga, pois amargo foi seu cativeiro e salvos foram da última praga. Pois agora ficou difícil. Você pode ter pensado, o que Jesus tem a ver com isso? Lá no filme do Mel Gibson, se a Páscoa foi lá no passado. A Páscoa no Antigo Egito apenas anunciava um sacrifício ainda mais bendito de quem se faria maldito por aqueles que tanto amava. Assim como o sangue do Cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue de Cristo no madeiro nos livra da morte tão merecida. Ao ver o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou por cima. Ao ver o sangue de Cristo na minha vida torta, a morte passa igualando a rima. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate. Só que não tem doçura no sacrifício. Mas que a maioria não se debate. Quando Deus disse para comer erva amarga, Ele não pediu, era mandamento. Pois Ele sabia que a pior praga é a ingratidão do esquecimento. Uma geração que altera a lei, para nunca ser contrariada, não consegue se lembrar de um rei que não seja a sua própria mesada. Mas eu me lembro do que fizeste, que não foi doce morrer por mim. Não farei doce, sou cabra da peste. Serei fiel até o fim. Interessante, você não acha? O que eu levo para casa de tudo isso?
nós já sabemos onde Deus quer estar. E você? Onde você quer estar? Que tal se colocar no centro da vontade de Deus? Eu quero convidar você a falarmos com Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor escolheu e decidiu amar. Isto é, o Senhor decidiu morar no meio de nós, dentro de nós. Por isso que nós pedimos que o Senhor desperte dentro de nós o desejo profundo de também nós, numa resposta de gratidão, de nos colocarmos no centro da vontade de Deus. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Só por hoje, e o amanhã não me pertence. Assim prossigo, e muito mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje, e o amanhã não me pertence, não, não. Assim prossigo, e muito mais eu me descubro. Oh, oh. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver.